Olá, meus amados. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Aqui no Brasil temos os seguintes endereços. Nossa sede nacional: Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Em Quatis temos, no centro, Rua Delfim Frois, número 55, estado do Rio de Janeiro. E no estado de Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutinga, no centro, Rua Governador Valadares, número 350. Em Porto Real, município do estado do Rio de Janeiro, bairro Freitas Soares, Rua 9, número 164. Em Pinheiral, também município do estado do Rio de Janeiro, quilômetro 5, Rua Benjamin Constant, número 3907. Em Valença, Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Em Barra Mansa, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Ainda em Barra Mansa, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. E nos estados de Santa Catarina, município de Forquilinha, Paraná, município de Amaporã, e a nossa igreja recém-inaugurada em Mato Grosso do Sul, em Itaquiraí, município de Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, número 429, Centro, Mato Grosso do Sul. Também temos o nosso trabalho social na Índia e na África. Meus queridos, a nossa Revista do Obreiro, uma revista semestral que traz aqui palavras pastorais, estudos da palavra, comentários de todos os nossos pastores, dirigentes de nossas igrejas aqui no Brasil e também na grande Europa. E o tema desta primeira revista foi o Obreiro Aprovado. Apenas R$20. Já estamos trabalhando para o próximo número, que será no próximo ano de 2025. Temos aqui matérias de capa: tempos trabalhosos ou difíceis. Um comentário elaborado pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Também uma entrevista com o pastor Renato Boni, pastor da nossa igreja em Milano, Bollate, na Itália. Pastor Renato é o nosso primeiro vice-presidente da Convenção Internacional, COIMEP. E uma reportagem elaborada por mim sobre a procedência natalina. E em função desta reportagem, nós já lançamos o nosso mais novo livro, O Etnicismo Babilônico, Ontem e Hoje. Aqui tecemos comentários sobre a origem das festas pagãs, como o Natal e a Páscoa. O Natal tem origem em Nimrod, bisneto de Noé, do patriarca Noé, na antiga Babilônia. A árvore de Natal era uma simbologia ou
ao mesmo tempo uma homenagem ao deus Tamuz, que era filho de Nimrod, com Semiramis. Semiramis era ao mesmo tempo mãe de Nimrod e sua esposa. E desta conjunção carnal nasceu Tamuz, o deus Tamuz, e a ele passou-se a erigir árvores de natais com simbologias pagãs, símbolos pagãos. Simboliza, um dos símbolos simboliza a reencarnação do deus Nimrod, Deus Sol. Meus amados, muitos irão se assustar como eu. Fui declamador oficial de muitas cantatas de Natal. E nenhum dos meus pastores nunca tocaram no assunto, tocaram no tema. O pastor, apóstolo José Antônio de Castro, foi o primeiro pastor que teve a coragem de trazer à tona a origem pagã de muitas festas que já adentraram as igrejas, a maioria das igrejas evangélicas, em forma de cultura. Mas são mensagens ocultas que representam deuses pagãos, deuses os quais cultuam-se. E nós sabemos que atrás de toda essa idolatria existem os demônios. Então não deixem de adquirir este livro. Já ouvi dizer que eu e o pastor José Antônio estamos fazendo uma lavagem cerebral. Nada disso, estamos apenas trazendo à tona uma verdade bíblica. O etnicismo babilônico, nós aqui comentamos como o paganismo perpetuou-se com a religiosidade. Então o perigo, meus irmãos, é de deixarmos de adorar a Deus verdadeiramente conforme a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Quais são os verdadeiros adoradores? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E muita gente está confundida, ou está presa, ou está escrava da religiosidade. E a religiosidade faz essas coisas. Oprime as pessoas e as pessoas são enganadas e pensam que estão adorando a Deus. E também temos o nosso livro Pneumatologia. São estudos sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Doutrinas sobre o Espírito Santo. Pneumatologia. Um nome até difícil um pouco de falar. Então, meus amados, estes dois livros são livros que devem fazer parte da biblioteca de um bom leitor. O obreiro, principalmente, ele precisa dedicar-se à leitura, ao estudo da palavra, e são livros que irão complementar o conhecimento, paralelamente à palavra de Deus. A base, o fundamento é a palavra. Então nós trazemos alguns assuntos para que sejam ventilados e também partilhados com a igreja. O objetivo primordial é sermos agentes de mudança. E o que é isso? É nós contribuirmos para a edificação do corpo de Cristo. Então eu não ganho nada com estes livros, nenhum centavo, estou repassando a preço de custo. Cada um deles apenas R$50. E você adquirindo estes livros, além de estar aumentando o conhecimento, você ao mesmo tempo está contribuindo para a expansão do reino de Deus aqui na Terra. E a nossa revista, esta é também uma literatura oficial do nosso Ministério Missão Europa no Brasil. Esta é a 12ª revista. Então, com esta revista, nós completamos 3 anos, exatamente 3 anos de literatura específica
para os alunos da Escola Bíblica Dominical. E a temática deste trimestre fala sobre a liderança cristã. Comentários do nosso pastor Cristi. Pastor Cristi Pires, pastor Cristi Pires Rodrigues. É membro da nossa igreja sede aqui em Volta Redonda. E hoje estaremos estudando uma lição também de suma importância, lição número 5. Nós estaremos falando sobre Débora, exemplo de liderança feminina. Vejam que nessas lições nós estamos tratando de liderança. E nesta lição especificamente falaremos de liderança feminina. Então, não significa que Débora, diz aqui o texto, que ao mesmo tempo que ela era profetisa, ela foi elencada na relação de juízes. Depois de Josué, houve um tempo em que a nação de Israel não tinha rei, não havia ninguém, e cada um fazia o que lhe dava na teia, como diz o ditado popular. Então, cada um fazia o que julgava ser certo. Então, neste caos, Deus levanta, então, Débora como juíza para que pudesse orientar a nação, orientar o povo que estava sem rei, estava literalmente perdida. E o texto áureo, no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 16, nós temos por base o nosso texto áureo. Diz assim: a mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Aqui Salomão falava da esposa aprazível. A esposa aprazível, a esposa graciosa, é aquela mulher que guarda a honra, aquela mulher que tem conduta virtuosa, corajosa. E assim foi a juíza Débora, que é fator de nosso estudo nesta manhã. A verdade aplicada, o comentarista pastor Cristi diz assim: Débora tornou-se um exemplo de liderança por sua coragem. E dentre os objetivos principais da nossa lição, separamos 3 aqui. Entender que Deus usa a liderança feminina em obediência à sua palavra. Incentivar as mulheres a exercerem a liderança segundo os padrões bíblicos. E enfatizar a necessidade de líderes piedosos que falem com voz profética. Os nossos textos de referência encontram-se registrados no livro de Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 9. Diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora
entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Na introdução, o pastor Christ, comentarista, disse assim: a Bíblia mostra muitas mulheres que foram muito importantes na história do cristianismo. Hoje é comum vermos mulheres liderando o ministério de louvor, liderança de departamento feminino, professoras da escola bíblica dominical, regente de corais, líderes de vários departamentos. Não é nada fácil ser líder. A mulher que recebe este desafio precisa, acima de tudo, ser temente a Deus e obediente a seus pastores. Poderíamos destacar várias mulheres que tiveram trajetória marcante na história da Bíblia, como Sísera, Sara, que se tornou um exemplo de mulher cristã por sua fidelidade a Deus, Miriam, profetisa que se destacou como grande líder de Israel durante o tempo de êxodo pelo deserto, Raabe, mulher de fé, que fez parte da galeria dos heróis da fé, Maria, agraciada por Deus, Febe, exemplo de obra social, conforme Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Priscila, exemplo de serviço, ainda Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículos 3 e 4. Lídia, exemplo de hospitalidade. Dorcas, exemplo de benevolência e serviço. Falaremos de Débora, uma mulher que foi escolhida por Deus entre os juízes levantados por ele. Ela foi a 5ª juíza. Destacou-se como uma das mulheres mais sábias do Velho Testamento. No tópico número 1, temos por título Mulheres inspiradoras do movimento pentecostal no Brasil. Não poderíamos deixar de lembrar de 2 mulheres pentecostais que têm relevância até hoje. Frida Zwingli, que ao lado de seu esposo Gunnar Zwingli, desenvolveu atividades evangelísticas, trabalho social, direção de grupos de oração e ensino da Bíblia. Foi comentarista de lições bíblicas da escola dominical. Além de escrever lições, ela compôs 23 hinos da harpa cristã. Frida foi colaboradora dos jornais Boa Semente, Som Alegre e O Mensageiro da Paz, que substituiu os 2 primeiros. Mesmo com todos esses trabalhos prestados para o reino de Deus, ela nunca buscou títulos. Porém,
desagradava a pastores suecos e brasileiros, o que gerou a primeira reunião da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em 1930. A pauta foi as restrições referentes ao que poderia fazer ou não dentro do movimento. O legado de Frida Wingren inspira mulheres pentecostais até hoje. Pouco comentada, mas não menos importante, temos a irmã Celina Martins Albuquerque, que foi a primeira pessoa a receber o batismo com o Espírito Santo em 1911. Foi a primeira a crer no movimento pentecostal. A maior denominação evangélica teve início em sua residência. Sendo assim, foi um dos maiores modelos de crescimento da obra de Deus. Subtópico 1.1. Débora, uma mulher levantada por Deus. Entre os 16 juízes registrados na Bíblia, de Moisés a Samuel, foi levantada uma mulher por nome Débora. Seu nome possui um significado especial: abelha. A abelha é símbolo de trabalho árduo, organização e cooperação. É considerada no reino animal os seres mais sábios e trabalhadores. Da mesma forma, Débora destacou-se como mulher sábia e ativa. Israel encontrava-se sob o domínio do rei de Canaã, Jobim, há 20 anos, conforme capítulo 4 de Juízes, versículo número 3. Deus levantou Débora para ficar na brecha. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo número 30. Subtópico 1.2. Débora, uma profetisa e juíza cheia de Deus. Como profetisa e juíza, ungida pelo Senhor, ela foi uma pessoa muito respeitada. Em Juízes capítulo 4, versículo 4 diz: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Era uma mulher cheia de atribuições. A Bíblia não deixa de mencionar sua condição de esposa, pois também se dedicava ao marido e ao lar. Em meio à apostasia espiritual, surgiu Débora, mulher cheia de Deus. Foi profetisa e se tornou juíza em Israel. Aconselhava o povo que vinha consultá-la, conforme capítulo 4 do livro de Juízes, versículos 4 e 5. Não foi um momento fácil. Ainda capítulo 17 do livro de Juízes, versículo número 6. Deus encheu-a de sabedoria para exercer seu ofício. Foi uma voz de sabedoria em tempos de angústia. Subtópico 1.3. Débora revestia-se na força do poder de Deus. Para que a obra do Senhor seja bem-sucedida, é necessário que venhamos buscar o revestimento do Senhor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11. Urge ter profunda comunhão com Deus. E através da nossa intimidade com Ele, que teremos a visão de uma liderança vitoriosa como a de Débora. Sem uma vida de comunhão, não conseguiremos derrotar nossos inimigos
e estaremos mais sujeitos ao fracasso e à derrota. Confiram livro do profeta Jeremias, capítulo 46, versículo número 5. A profunda comunhão que Débora tinha com Deus, invocando o Todo-Poderoso, confirmou a sua fé, concedendo-lhe certeza de que Deus levantar-se-ia e subjugaria todos os seus inimigos. Tópico número 2. Débora não se conformou diante do cenário. A coragem de Débora, sem dúvida, foi um grande referencial para todo o povo. Débora foi a única mulher no distinto grupo de juízes. Na estrutura tribal de Israel, as mulheres ocupavam posição de subordinação. Em raras ocasiões, ocupavam lugares de destaque. Débora despertou o ânimo de Israel para lutar contra a servidão, que já durava 20 anos. Baraque e todo o povo encontrava-se em situação de desânimo por tantas tentativas frustradas. Às vezes, nos acomodamos com certas situações. O Senhor sempre usa alguém para nos advertir e despertar-nos para uma grande vitória. O Senhor jamais a usaria se fosse uma mulher covarde. A certeza da vitória Deus lhe deu. Levou o exército de Israel à vitória no campo de batalha. O apóstolo Paulo exortou-nos a não nos conformarmos, conforme Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não nos acovardarmos. Ainda, Epístola 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo número 7. Subtópico 2.1. Débora, uma liderança incentivadora. Deus concedeu-nos um espírito de poder. Muitas vezes, a presença de Deus, através de nossa vida, traz confiança aos nossos liderados quando nos fazemos presentes. Encontramos Baraque duvidando, sem incentivo para ir à peleja. Através da vida de Débora, Baraque disse: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Livro de Juízes, capítulo 4, versículo número 8. Na verdade, ele se recusava a ir à batalha. Sem a presença daquela mulher incentivadora e cheia de características espirituais. Tópico 2.2. Débora, uma liderança com disposição e coragem. Baraque, embora fosse comandante do exército israelita, provavelmente as muitas derrotas tinham-lhe tirado a disposição e a coragem. A palavra coragem quer dizer agir com o coração. Note que as palavras de Débora, ao ser convidada por Baraque que ela iria com ele à batalha, demonstraram grande disposição e coragem por aceitar o convite. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra. Capítulo 4 de Juízes, versículo número 9. Deus sempre usará servos dispostos a enfrentarem os desafios com coragem.
Somente os corajosos poderão ser vitoriosos. Ainda livro de Juízes, capítulo 7, versículo número 3, e livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Subtópico 2.3. Havia grandes desafios a serem vencidos. Porém, Débora contemplava o seu Deus como o mais poderoso do que qualquer exército inimigo. Salmo número 27, versos 3 a 5. Como sempre, há alguns que só observam os obstáculos nos problemas e não ajudam em nada. Pelo contrário, só criticam e murmuram. Imaginem Císera com seus 900 carros de ferro e toda a multidão com ele. Somente com visão de fé seremos vencedores. Salmo número 91, versos 7 a 10. Graças a Deus que ainda existem aqueles que confiam no Senhor, olham para o seu poder e vencem todos os obstáculos. Livro de Juízes, capítulo 4, versículos 6 a 14. Tópico número 3. Débora, sua participação foi decisiva. A participação de Débora na batalha foi decisiva, pois trouxe a Baraque e a todo o exército de Israel a certeza da vitória, sabendo que Deus certamente iria abençoá-los. Ainda capítulo 4 de Juízes, versículo número 10. A participação de uma liderança que teme ao Senhor e consagra sua vida a Deus traz segurança aos seus liderados em determinadas situações. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 21 a 25. Débora subiu com eles ao monte Tabor, capítulo 4, livro de Juízes, versículo 12. A presença de Débora na frente da batalha trouxe a todo o povo ânimo para pelejar, pois sabiam que realmente Deus iria agir independentemente das circunstâncias. Livro de 1 Reis, capítulo 6, versículos 5 a 7. Subtópico 3.1. Débora sabia que o Senhor estava no comando da situação. Ela não estava confiando no exército de Israel, mas em Deus, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Capítulo 4 do livro de Juízes, versículo 9, parte B. Diante de sua confiança no Senhor, Débora levantou-se e partiu vitoriosa com Baraque. Salmo número 125, verso 1. Baraque teve um papel secundário na peleja, um papel completamente apagado, diferente do significado do seu nome, que é relâmpago. O importante é que ele não se opôs ao comando de Débora. Subtópico 3.2. Débora acreditava nas promessas do Senhor. Chegou o momento em que os dois exércitos estavam prontos para a guerra. De um lado, no Monte Tabor, estava Baraque com seu exército. Do outro lado estava Císera, o general de Jobim, com um numeroso batalhão e 900 carros de ferro. Livro de Juízes, capítulo 4,
versículo número 3. Débora ordenou Baraque ir para a peleja, certo da vitória. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. Livro de Juízes, capítulo 4, versículo número 14. Débora sabia perfeitamente que tinha chegado o momento da vitória de Israel, após 20 anos de opressão. Quando confiamos nas promessas do Senhor, afinados com a sua vontade, então conhecemos o momento de Deus em nossa vida. Livro de Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo número 7. Tópico 3.3. Débora, liderança que exalta o Senhor dos Exércitos. Diante do sinal de ataque dado por Débora, os israelitas avançaram contra os cananeus, matando-os, exceto Sísera, que fugiu a pé e escondeu-se na tenda de Jael, mulher de Éber, que astutamente lhe tirou a vida. Juízes capítulo 4, versículos 14 a 24. Débora tinha profetizado: pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Parte B do versículo 9, capítulo 4 do livro de Juízes. Certamente foi o Senhor que lhe concedeu vitória usando a vida de Débora. O interessante é que a morte de Sísera foi pela mão de uma mulher e não Baraque. Em todas as nossas pelejas contamos com a presença de Deus, pois seu nome é Senhor dos Exércitos. Salmo número 46, verso 7. Débora e todo o Israel estavam felizes pelas maravilhas operadas pelo Senhor, pela justiça do Deus de Israel. Salmo número 37, verso 28. Devemos exaltar a justiça divina, pois justiça e juízo são base do seu trono. Salmo número 97, verso 2. Que possamos fazer igual a Débora, passar por longos períodos de luta, mas também chegarmos à vitória. Conclusão: a liderança feminina realmente desempenhou um papel importante no cristianismo, principalmente no ministério de Jesus. O Senhor não estava preocupado com preconceitos, e sim buscava aqueles os quais lhe eram valorizados. E assim, amados, terminamos esta quinta lição da nossa revista Ebenezer Dominical, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre liderança cristã. E no próximo domingo, dia 10 de novembro, se Deus disser que sim, estaremos comentando sobre o apóstolo Paulo, exemplo de liderança. Apenas R$17, temos pouquíssimas unidades e aqueles que ainda não adquiriram a sua revista poderão adquiri-la através de qualquer um dos endereços de nossas igrejas. Pneumatologia é um livro que trata das doutrinas do Espírito Santo. São lições maravilhosas que edificam e elevam a nossa alma.
já que estamos vivendo o tempo da graça, né? A dispensação da graça, que é a dispensação do Espírito Santo. Então vale a pena estudarmos sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. A nossa revista, a Revista do Obreiro, brevemente já estaremos elaborando a próxima. Revista do Obreiro é uma revista semestral, também um órgão do nosso Ministério Literário, e por apenas R$20 você poderá adquirir este volume, que tem aqui riquíssimos conteúdos, comentários de todos os nossos pastores aqui das nossas igrejas no Brasil e também pastores da Europa. E o etnicismo. O etnicismo é a mesma coisa que paganismo, o etnicismo babilônico ontem e hoje. Um livro que vai trazer controvérsias, vai trazer prós e contras, mas a verdade é nua e crua. Então nós estamos aqui tecendo comentários que têm fundamentos bíblicos de que o Natal é uma festa pagã, é uma festa oriunda da família de Nimrod, que eram descendentes de Cã, uma descendência amaldiçoada. E Nimrod destacou-se como grande guerreiro. E por causa do seu ego, ele foi transformado em Deus, Deus pagão, Deus Sol. Foi um grande construtor. Construiu, ou tentou construir, a Torre de Babel, e construiu cidades como Nínive, que era uma das cidades mais importantes da Babilônia, do mundo antigo, cidade comercial, né? Altamente comercial. Então, o etnicismo, nós vamos aqui estudar como o paganismo perpetuou-se durante todos estes séculos, desde Nimrod até os nossos dias. E através da religiosidade, o paganismo tem tomado conta de muitos púlpitos. Líderes eclesiásticos que não querem mais falar a verdade para não perder ovelhas. E este foi o grande erro da Igreja Católica ao casar-se com o mundanismo, com o paganismo. Introduziu todas essas culturas, todas essas festas pagãs, para não perder adeptos. Já havia perdido muitos adeptos pela reforma protestante, e então abraçou toda essa religiosidade pagã, e hoje a inversão de valores, igrejas cristãs estão retrocedendo de forma regressiva, né? A qualidade espiritual tem deixado muito a desejar, porque festas pagãs estão fazendo parte de um culto que com certeza Deus não recebe. Então adquira. É uma edição da Líteres Editora. O site da Líteres tem lá o nosso livro, e qualquer uma de nossas igrejas. Vocês poderão adquiri-lo, preço de custo apenas R$50. E então no próximo domingo, se Deus disser que sim, nós aqui retornaremos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que a paz de Deus esteja com todos, em nome de Jesus.